Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Eu sou o fazedor de cultura, tenho esse espaço, esse incentivo para a produção cultural das pessoas com deficiência. Gira Negra Gaúcha 2024, a gente segue nos estúdios da 87.9 FM Ipanema Comunitária, Cultura, Cidadania e Imaginação. Eu sou o Richard Serraria, aqui comigo André de Jesus. Ou Gira, deixa Gira girar, e a gente vai conversar agora com a Lilian Nunes, a técnica em cultura na Secretaria de Cultura em São Leopoldo, sobre um tema muito importante, né? A acessibilidade cultural, mas mais do que acessibilidade cultural, a gente vai colocar o foco aí na acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. E já de cara, eu queria colocar para ti, Lilian, essa dimensão da Lei Paulo Gustavo, essa importante política pública, e ela trazendo um paradigma importante, que é a obrigatoriedade dos 10% da acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. Atualiza essa discussão para nós. Essa foi uma quebra de paradigmas, essa obrigatoriedade que vem com a Lei Paulo Gustavo, muito interessante, muito pertinente, de gravar esse recurso, né, que os projetos têm que ter para acessibilidade, para que eles estejam disponíveis em mais formatos, para que as pessoas possam participar dos processos integrais. E ao mesmo tempo que é uma quebra de paradigmas muito positiva, eu entendo muito positiva, ao mesmo tempo ela ainda é desafiadora porque é um assunto que ainda não é tão pautado quanto deveria. Ainda não se tem tanto conhecimento e a gente vê essa dificuldade principalmente mais para o interior, né? Na execução, assim, os proponentes muito perdidos, mas no que eu vou usar isso, né? Ou então, o meu projeto é acessível porque todo mundo pode ver, ou sem conseguir pensar nessa perspectiva, assim, tipo, o meu projeto é como eu deixo ele mais acessível para as pessoas com deficiência? Porque as pessoas com deficiência não mereceriam também, não tem esse direito, porque não é nem merecer, é um direito constitucional, né? A cultura para todos, inclusive as pessoas com deficiência. E como tornar isso mais acessível e aproveitar esse recurso que deve ser empregado da melhor forma possível. É um desafio, porque ainda é um desafio, assim, a gente deparou no dia a dia, eu enquanto técnica em cultura que acompanhei os processos da Paulo Gustavo em São Leopoldo, de também ter pessoas especializadas, né, nesse setor de acessibilidade cultural para também auxiliar. Então foi uma correria desenfreada assim, por orçamentos de tradutor de libras, de audiodescritores, de consultores, que chegou num ponto que algumas empresas nem conseguiam mais passar orçamento, né? E daí tu vê a necessidade também, que também é mercadológica, de se ter mais profissionais capacitados e muito assim da falta de entendimento e formação para os agentes culturais entenderem sobre acessibilidade. Porque a gente tem aí alguns cursos, hoje em dia tem mais, se fala muito mais, tem algumas obrigatoriedades que vêm com a lei da inclusão, né? Com a lei brasileira da inclusão de 2015, com algumas regras da Ancine que obrigam os cinemas de grande porte, inclusive, a terem, né, acessibilidade, disponibilizarem filmes com acessibilidade, a televisão aberta,
mas ainda é um desafio a ser vencido, né? E que eu acho que esses 10% gravados na Paulo Gustavo dão essa dimensão, assim, da importância disso e que sim, que tem que estar gravado, porque se não tiver gravado, se é opcional, as pessoas deixam de fazer. Mesmo sendo obrigatório, algumas tentam deixar de fazer. Essa obrigatoriedade, eu acho que muda muito o paradigma, assim, das políticas públicas de cultura com relação à acessibilidade. E a pergunta é, Lilian, a gente, na tua visão, tem um panorama de entidades, de projetos, de pessoas, a universidade, nos dá um panorama assim do que tu vê como o suporte possível. Tu já disse um pouco que acaba não tendo mais, a demanda foi grande, né, Maricel? Sim. E aí a demanda foi grande e parece que não tínhamos uma preparação para essa demanda. Como é que tu vê alternativas a gente poder pensar algo para além da Paulo Gustavo? Para além da Paulo Gustavo, eu acho que as políticas públicas, elas deveriam ter esse recorte de ter essa obrigatoriedade dos projetos serem acessíveis. Eu acho que a própria gestão pública tem que fazer esse olhar também de disponibilizar os seus materiais, as suas comunicações em formatos acessíveis também, né? Porque quando a gente grifa lá que os projetos têm que ter, a gente também tem que se preocupar em oferecer, né? De forma com que também entender que as pessoas com deficiência, elas não têm que ser abordadas só enquanto fruidoras da cultura, mas sim como fazedoras também. E tirar a pessoa com deficiência desse paradigma da política pública apenas assistencialista ou de saúde. Porque a pessoa com deficiência, ela é muito mais que um CID e do que um recorte assistencialista, né? Ela é um ser de direitos e a cultura é um direito. Então, eu acho que começar a quebrar esse recorte e tentar tornar todas as políticas mais inclusivas em todos os âmbitos, né? Seja racial, seja de vários... E a gente fala também, assim, que essa questão da acessibilidade, de oferecer formatos acessíveis, é importante para a inclusão não só da pessoa com deficiência, porque a gente sabe que do nosso sistema escolar, que as pessoas a nossa população em geral tem um letramento que não é academicista, e tu usar uma linguagem simples facilita o acesso, inclusive, das pessoas que não têm um letramento tão academicista, né? Porque, assim, eu sou formada em artes visuais, sou do campo das artes visuais, e o que eu vejo? A gente vai para uma exposição, por exemplo, no centro da cidade. Tu vê obras, as pessoas não têm esse hábito de fruição, se deparam com aquelas obras de arte contemporânea, e aí vão ler o texto, e o texto está numa linguagem que fala grego para elas, que fala outra língua, que não a língua que elas estão acostumadas. E aí tu pensa, que acesso é esse, né? Então, a acessibilidade, ela não beneficia só a pessoa com deficiência, ela beneficia todo mundo, no ponto em que todos podem fruir e estar integrados nos mesmos ambientes. Muitas vezes associa a acessibilidade a essa questão arquitetônica. Sim, exatamente. Né? E aí eu acho que ampliar isso para a gente pensar uma acessibilidade atitudinal, ao mesmo tempo uma acessibilidade metodológica e programática, como tu está colocando, né? Uma exposição de artes plásticas em que medida também ela não está utilizando uma linguagem demasiadamente rebuscada e que acaba complicando, digamos, para boa parte da população, que daqui a um pouco vai ter uma dificuldade linguística. Sim. De acesso à parte semântica, à compreensão do que está ali posto. Então, acho que a gente pensar essa acessibilidade, de a gente tirar essa apenas, e não o apenas aqui, ele não entra como uma diminuição, né, mas a gente efetivamente ampliar
essa ideia da acessibilidade para pensar ela programaticamente. Exatamente. Isso é muito importante. Pensar a acessibilidade programaticamente, a acessibilidade comunicacional. Porque não adianta tu ter um espaço físico adaptado, mas se vai chegar uma pessoa com deficiência visual e não vai conseguir acessar o que tem ali, porque... E aí justamente isso, acessibilidade, além dessa coisa da adaptação física, da rampa, do guarda-corpo, né? Sim. E pensar a acessibilidade atitudinal também, de que forma a gente se porta e a gente se coloca, né, diante da questão da inclusão. Agora, na Paulo Gustavo, eu também tive a oportunidade de ser parecerista de alguns editais do interior. E é gritante, porque é isso, as pessoas, aí muitos proponentes entendem que eu vou fazer um espaço que tem rampa, eu não preciso destinar os 10% para acessibilidade porque já está acessível. Não, vamos pensar de que forma eu posso tornar mais ainda acessível. Tipo, o espaço estar adaptado é ótimo, é legal, mas o que mais além disso? Essa questão programática, né? E atitudinal, de entender que não é um favor, é um direito. Exato. Não é um favor, é um direito. E muitas pessoas ainda na nossa sociedade em geral tratam muito essa questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência como um favor. Como que nós aqui teríamos uma construção programática para isso? Acho que as exposições, as obras artísticas, o fomento à arte, o fomento à produção de grupos artísticos, o fomento à produção de criação artística de artistas, né? Acessível, artistas que são pessoas com deficiência. Como que tu pensas, assim, a própria construção do novo MINC, né, que está voltado para uma política para mulheres, está voltado para uma política para jovens, está voltado para uma política específica para a cultura negra. É por aí um pouco que é o que a gente pode, me parece, nesse momento, discutir. Eu acho muito pertinente, assim, ter esse recorte, mas eu acho que isso tem que ser transversal, porque a gente não pode, querendo promover a cultura, colocar as pessoas com deficiência num canto, né? Tipo, pessoas com deficiência só fazem cultura com pessoas com deficiência. Não, tem que estar integrado, né? Isso tem que ser transversal. E aí é um desafio pensar de que forma a gente transversaliza, né, toda a política de forma que tenha um recurso para isso, para se investir em acessibilidade, em tecnologias assistivas, que essas tecnologias se tornem mais abrangentes, né? Existem meios, possibilidades, mas de que forma a gente também universaliza esses meios e possibilidades, né, para que consiga se fazer, porque uma coisa que eu escutei de muitos proponentes de projetos em São Leopoldo e que eu escutei também de colegas meus que trabalham na gestão pública mas a acessibilidade é muito caro, uma audiodescrição vai custar tanto, é muito caro. Eu disse, é muito caro, mas por quê? Porque tu acha que a pessoa com deficiência visual não tem direito a fruir o teu produto, o teu filme. Então, até que ponto, assim, é caro, mas é também um trabalho muito especializado, né? Porque as pessoas que trabalham com a acessibilidade, elas têm um conhecimento que a gente sabe o que é, como funciona, mas a técnica vai depender do profissional, né? E eu acho que isso também, capacitar mais profissionais nesse meio, incentivar a capacitação de mais profissionais, eu acho que ainda é carente. Atenção! Fundamental, eu acho que é isso, formação de gestores, formação, capacitação, para que as pessoas realmente comecem a entender essa questão como um direito das pessoas, né? Como parte pertencente da questão cultural. E a formação, ela é a base de tudo, né? Porque aí tu vê, assim, muitas vezes,
em alguns espaços culturais. Vou fazer uma adequação, bota rampa, bota piso tátil, placa com braille, não sei o que lá. Chega lá, a pessoa que está lá não consegue atender a pessoa com deficiência. As pessoas que estão trabalhando lá, os gestores não têm o entendimento, aí usam o banheiro acessível como depósito de material de limpeza, coloca algum obstáculo ou porque achou bonito, bota um vaso de planta em cima do piso podotátil, porque elas não têm o entendimento de para que aquilo serve. Então é isso, capacitar, porque a acessibilidade atitudinal ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque sem a acessibilidade atitudinal, a acessibilidade física não vai fazer tanta diferença. A acessibilidade comunicacional, tu ter as tecnologias assistivas à disposição não vai fazer tanta diferença se as pessoas não entenderem a importância daquilo. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, assim, na tua experiência. Avança a experiência educativa nas universidades, isso está meio em passos lentos, para que também tenham outros entes da sociedade que contribuam para isso, na perspectiva da acessibilidade cultural também. Pensando assim, um curso de artes cênicas, que tu tem informações como que está isso, o que tu imagina, porque eu acho que seria fundamental também, né? A formação de artistas, de pessoas com acessibilidade, né? Acho que é fundamental que todo o sistema educacional também esteja voltado para a inclusão. A questão da política de inclusão das pessoas com deficiência no ensino básico foi muito importante. E em 2020, ali, bem na época da pandemia, governo Bolsonaro, a gente teve ali um retrocesso muito grande. As pessoas com deficiência têm que estar no sistema educacional junto com as outras. Porque se tu não integra, se tu não inclui, tu não cria essa cultura do respeito. Porque tu vai sempre ver o outro com diferença. E as pessoas têm que se enxergar com as suas diferenças, mas de forma igualitária, né? Todos cidadãos com seus direitos. E eu acho que quanto mais cedo as pessoas convivem com pessoas com deficiência, mais elas entendem que, tipo, são pessoas, têm direitos, vamos todos juntos, né? Um letramento para acessibilidade cultural para as pessoas com deficiência? Para acessibilidade, um letramento anticapacitista, né? A nossa sociedade precisa ser mais anticapacitista, porque o capacitismo ainda é uma tônica social, infelizmente, muito presente nas nossas relações, né? Seja em piadas de mau gosto, seja em atitudes. A tua atitude com relação à pessoa com deficiência é de alguém que precisa de um auxílio mais do que um cidadão de direitos, né? Então, essa visão que a sociedade ainda tem do coitadinho, que a pessoa não é capaz, ou de tu subentender que a pessoa, só porque ela tem uma deficiência, não é capaz de alguma coisa. Enquanto muito tempo elas foram privadas, as pessoas com deficiência foram privadas, inclusive, do ensino, elas não chegavam na universidade, né? Elas não chegavam nos espaços. E aí, como tu vai, tipo, se colocar enquanto um fazedor de cultura, enquanto um artista, se tu nunca teve a oportunidade de experimentar isso? E aí eu acho que isso, acessibilidade também de pensar projetos e políticas que incluam as pessoas com deficiência nessa formação da cadeia cultural, não só como fruidor, não só capacitar gestores, não só qualificar pessoas para os trabalhos técnicos, audiodescritores, tradutores em libras, mas também oportunizar políticas públicas onde as pessoas com deficiência venham nessa tônica de eu sou o fazedor de cultura, tenho esse espaço, esse incentivo para a produção cultural das pessoas com deficiência, para que elas também cheguem nessa ponta de fazedores, não só de fruidores. Essa acessibilidade atitudinal, né, que eu acho que ela é efetivamente bastante importante. Te agradecemos imensamente pelo carinho,
Ou gira, deixa a gira girar. Eu sou o Richard Serraria, comigo André Dizu. E nós somos a Gira Negra Gaúcha. Esse projeto está sendo executado pela Lei Paulo Gustavo, com a parceria, a execução da Prefeitura de Porto Alegre, mas a gente sempre menciona, né, André? A verba, quem realmente faz com que a grana chegue na mão dos fazedores de cultura é o governo federal, e a gente pôde, ao longo dos 8 episódios aí da Gira Negra Gaúcha, a gente ter todo esse panorama aí da política pública hoje no Brasil 2024. Enfim, é a Gira Negra Gaúcha repaginada, vitaminada para 2024 na edição videocast, e vem mais coisa por aí também, né, André? Para 2025, ainda 2024, temos mais coisas para fazer. A gente agradece o carinho, a compreensão de todos vocês e seguiremos juntos. Gira Negra Gaúcha, ou gira, deixa a gira girar. Um abraço grande e até breve.